Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para Provérbios no capítulo 9. E este é um capítulo que apresenta um contraste bem profundo entre dois caminhos espirituais, que é o da sabedoria e o da insensatez. De uma forma simbólica, no Provérbios a gente vai encontrar que essas ambas, tanto a sabedoria quanto a insensatez, elas são apresentadas como mulheres que fazem convites. Uma oferece a vida e a outra leva à morte. E essa estrutura revela uma verdade central na nossa fé cristã, que há sempre uma escolha que é preciso ser feita na nossa vida. E essa escolha vai determinar o destino espiritual de cada um de nós. Todos os dias está diante de nós a vida e a morte. O que a gente vai escolher depende de cada um de nós. Deus não força intimidade, amizade, aproximação conosco, sem que nós tenhamos esse desejo de nos aproximar do Pai. A sabedoria edifica a casa. E o início do capítulo fala sobre isso. O banquete da sabedoria. Do 1 ao 6, Provérbios 9 diz que a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria, ela preparou tudo com excelência. A sabedoria, ela edifica, ela arruma as colunas, ela prepara suas criadas para fazer o convite com excelência. Ela constrói, ela prepara um banquete, ela põe a mesa, convida aos simples. E essa imagem nos remete muito ao convite do Espírito Santo na vida cristã. O Espírito é o grande mestre que conduz a nossa vida a toda a verdade. Em João capítulo 16, ele escreveu o seguinte: João capítulo 16, verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse é o papel do Espírito Santo, é ele quem nos conduz a essa verdade. E o convite da sabedoria, então, é uma convocação para uma vida no Espírito. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, com discernimento e uma obediência, um temor de Deus. Verso 6 deixa muito explícito isso. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Isso é um chamado para o arrependimento. Arrependimento é abandonar aquela comunhão, aquelas amizades, abandonar aquelas práticas e andar pelo caminho do discernimento. Isso é se arrepender daquele caminho que estava seguindo e andar pelo novo caminho. É uma transformação que acontece na nossa vida. A vida cheia do Espírito, cheia da sabedoria, da palavra de Deus, exige uma separação do mundo e a renovação da nossa mente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No primeiro Provérbios a gente já viu isso, ontem comentei aqui sobre isso. E aqui no 9, de novo, ele vai falar no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Isso aqui é uma das declarações mais centrais de toda a Escritura. O temor do Senhor. Não é um medo de servir. Eu sirvo porque Deus ele é vingativo. Deus ele é justo. Ele vai vir com fogo. Ele vai vir, destruir tudo aqueles que não estão fazendo a vontade dele. Não é esse temor de medo de servir ao Senhor. Mas é uma reverência pela grandiosidade que ele é. Por ele ser onipotente, onisciente, onipresente. É um respeito santo. É uma entrega voluntária. Por amor ao Senhor. Porque ele nos amou primeiro. Esse temor é frequentemente ligado a uma experiência real com a presença de Deus, com o seu Espírito. E aí ele nos transforma
Ele nos convence do pecado e da morte, e ele nos cura e nos direciona pelo caminho que é Cristo Jesus. O batismo também no Espírito Santo é visto muitas vezes como um ponto de virada na nossa vida. Porque ser batizado pelo Espírito Santo é onde a gente começa então a discernir as coisas pelo Espírito. Onde o crente passa a ter um temor mais intenso, fervoroso pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pelo propósito de Deus, uma sensibilidade mais aguçada para as coisas espirituais, pelo relacionamento com Deus. E a mulher insensata, a gente vai ver aqui dos versos 13 ao 18. Qual é o convite que ela faz? 13 ao 18 do capítulo 9 de Provérbios diz assim: a mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta dessa casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Pesado, né, irmãos? É forte. Enquanto a sabedoria, a gente viu que ela constrói com sensatez, né? Monta um banquete, prepara suas criadas para receber bem com excelência. A insensatez aqui é ao contrário. Ela é barulhenta. Ela é sedutora. Ela é enganosa. Ela também faz um convite, mas é um convite superficial. É um convite à superficialidade no modo de viver, ao prazer momentâneo. Isso aqui, ó, tá aqui, tá pronto, é isso aqui. E, sabe? Ao caminho largo, mais espaçoso, mais tranquilo, sem compromisso. O verso termina aqui dizendo, o verso 18, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O fim desse caminho é a morte. Isso pode ser interpretado como a batalha espiritual constante que temos a cada dia da nossa vida, entre a carne e o espírito. O espírito está pronto, mas a carne não deixa a gente fazer a vontade do espírito, porque a carne não quer fazer a vontade do espírito, e o espírito não consegue fazer a sua vontade. O espírito não consegue vencer a carne, e ficam nessa guerra dentro de nós. Só que nós precisamos alimentá-los. E se alimentarmos mais a nossa carne, os desejos, os prazeres que a carne anseia, o espírito ele se apaga. Ele não tem força. Mas agora, se a gente colocar a palavra de Deus, a presença de Deus em nossa vida, buscar essa sabedoria, esse discernimento, o espírito ele se sobressai. O espírito se fortalece e vence todo o desejo da carne, que faz com que a gente se afaste da vontade de Deus, que se afaste do propósito de Deus. E aí o Espírito ele se sobressai. O Espírito se vivifica dentro de nós. E isso é necessário a cada dia. Alimentá-lo, assim como a gente cuida do corpo. Porque é necessário. Mas a gente tem que também cuidar do nosso Espírito. Pois ele precisa ser alimentado. E ele se alimenta da palavra, da presença de Deus. O discernimento espiritual nesse sentido então é fundamental. Para que a gente não caia na conversa da mulher louca. Mas esteja atento à sabedoria. Ao convite da sabedoria, ao banquete da sabedoria. Nem todo convite é de Deus. A sabedoria divina exige vigilância. A gente tem que estar atento às artimanhas do inimigo, às ciladas que ele nos coloca, porque são coisas bem suaves, que a gente acha que não tem mal algum, mas é ali que sobrevém a ruína. A plenitude do Espírito Santo é o que capacita nós a rejeitar a insensatez, estar atento em sentido espiritual, estar bem alimentado, nutrido espiritualmente e a seguir o caminho da sabedoria. Fará com que quando a gente achar que está seguindo pelo caminho correto, entendeu que a gente pegou uma rota contrária ou pegou um desvio nesse caminho. E aí a gente se arrepender, voltar para o caminho correto. A santidade e o temor do Senhor devem ser cultivados diariamente na nossa vida. Assim como estamos fazendo aqui, todos os dias, um capítulo de provérbios para nossas vidas. Isso é a vida cristã, de ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus no nosso dia a dia. São marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. O convite da sabedoria, ele é urgente. É hoje o tempo de escolher a vida e abandonar o engano deste mundo. O engano do convite da insensatez. Provérbios 9, então, nos lembra que todos os dias a gente é chamado a decidir entre a sabedoria
e a loucura. Qual nós vamos escolher? O Espírito Santo é aquele que ilumina o nosso caminho. Ele nos dá força, nos consola para escolher a vida e nos sustentar na jornada de santidade. Porque é de dia após dia. A gente é falho, a gente vai errar. Mas o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Que o temor do Senhor continue sendo a base da nossa caminhada em Deus e com Deus. Amém, meus irmãos? Uma ótima noite, que Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço.